que você teve esse tempinho pra gente. Sei que você tá numa loucura de viagem. Aliás, todos que participaram essa semana foi bem difícil. Uns dos hotéis, outros no meio das feiras, mas A gente dá conseguiu um tirar jeito. um jeito. Conseguiu aí tirar um tempinho pra gente falar dos nossos programas de mestrado, né? Para poder aí passar para as famílias as opções que elas têm, porque agora com as novas regras do governo, para que o cônjuge tenha direito ao work permit, é necessário que o estudante venha fazendo um programa de mestrado ou doutorado. Então, a gente criou essa jornada de mestrado justamente para mostrar as opções que se tem, e principalmente dos mestrados voltados para a área de trabalho, né? Porque quando é mestrado com tese de pesquisa, é mais difícil da agência ajudar porque tem que achar um orientador que goste do seu projeto de pesquisa, etc. E aí, a gente está aí convidando a Rafa, né, que é a representante da Farley Dixon University, uma universidade americana com sede em New Jersey, mas que tem uma filial aqui já há muito tempo, né, Rafa? A gente já teve muitos alunos dentro da FDU Sim. e com alguns programas de mestrados bem interessantes. E aí eu vou deixar ela falar um pouquinho, porque senão eu fico aqui a manhã toda falando. Olá a todos, Marcela, muito obrigada pelo convite. A FDU, meu nome é Rafaela Freitas, eu represento a FDU. A FDU é uma universidade americana aqui em Vancouver. Nós estamos localizados em Vancouver, temos dois campos em New Jersey, um campus na Inglaterra e o campus daqui, que é o campus que eu represento. A FDU ela existe desde 1942, só que o campus de Vancouver desde 2007, e como Marcélia disse, todo ano a gente recebe um bom número de estudantes vindos pela Marcélia. Eu brinco, que nem é brincadeira, é verdade, que a Marcélia sabe mais de FDU do que eu mesma. Ah, Na FDU a gente oferece os programas de bacharelado e mestrado, então dos programas de bacharelado a gente tem programa que é um dos programas mais populares, que é o Master of Administrative Science. Esse programa é um programa de mestrado voltado para a área administrativa, mas ele tem algumas especializações que os alunos podem escolher. Então, por exemplo, a gente tem especialização na área de recursos humanos, tecnologia global, na área de Human Resources, É. recursos humanos, tecnologia global, a, a segurança da informação e forensics, e a gente tem na área de Global Health and Human E Services. leadership. E leadership, que é um dos mais populares. Os dois mais populares que eu colocaria em destaque seria o Global Health and Human Services e o de leadership, que é liderança. O de liderança, o que é bem interessante é porque independe da área de formação ou da sua área profissional. Como é a área de liderança, ele é um pouco mais abrangente, então você consegue trabalhar em qualquer área que você tenha o seu background. E a parte de saúde, é uma área muito, muito rica. Tem muita opção de trabalho na área de saúde aqui em Vancouver. Então, eu diria que não só Vancouver, como BC, em geral. Então, se o interesse do aluno é trabalhar na área de saúde, se ele tem um background na área de saúde, o Global Health and Human Services seria uma excelente opção. Primeiro, porque para o profissional de saúde trabalhar no Canadá, ele precisa fazer validação do diploma. É um processo custoso e longo. Então, o que geralmente os alunos da área da saúde fazem, eles fazem o curso, eles conseguem trabalhar na área de saúde, porém na parte administrativa. Então, eles vêm para cá, eles trabalham em hospitais, laboratórios, clínicas e também em unidades de saúde, mas na área administrativa. Então, o que seria bom, porque se o aluno tem o interesse do futuro, fazer validação e etc., ele já tem todo um networking nessa área de saúde. Então, eu acredito que seja uma excelente opção para quem é da área de saúde. Com certeza. A gente tem alguns médicos, a gente já teve fisioterapeuta, já teve dentista, Ah, inclusive eu tenho um médico agora fazendo esse mestrado em ciências administrativas com ênfase em Global Health, né? Mas a gente já teve realmente mais em ciências administrativas com ênfase em leadership e alguns em recursos humanos, pessoal aí recursos até humanos também é muito bom. muito bom, porque às vezes o pessoal até da psicologia quer entrar nessa área de recursos humanos, porque aí depois pode ter chance em algumas empresas e etc., para poder fazer recrutamento e ter esse background aí de um mestrado nessa linha.
E a né? Então parte é bem interessante. de recursos humanos também é interessante, porque toda empresa no Canadá, ela tem um departamento de recursos humanos. Ela pode ser uma empresa bem pequena, mas ela sempre vai ter um departamento, uma pessoa que vai cuidar da parte de recrutamento. Então, e ela é uma área bem abrangente também, porque não necessariamente apenas contratação de funcionários, mas existe várias frentes em que a pessoa de recursos humanos consegue trabalhar. Como a Marcela falou, se você tem a experiência na área de psicologia, tudo isso conta e é bem interessante para você se recolocar no mercado de trabalho aqui. Com certeza. Rafa, além do mestrado em ciências administrativas com essas especializações, vocês têm outros mestrados, por exemplo, o mestrado em Hospitality e o Uhum, mestrado de Applied Computer Science. Então, fala um pouquinho deles, né? claro. Porque Ah, abrange outras áreas, né? a gente também tem um mestrado em Hospitality, que é um mestrado bem interessante, de novo, principalmente na área de BC. BC é muito forte na parte de turismo, hotelaria, mas o mestrado na área de Hospitality, ele não se fecha apenas à área de hospitalidade. Quando você pensar, vou fazer um mestrado e vou trabalhar num hotel, não necessariamente. Existem várias áreas de atuação em que o profissional da área de hospitality pode trabalhar. A FDU está entre as 10 melhores universidades de faculdades de hospitality do mundo. Então, o nosso programa é muito forte nessa área. O aluno ele precisa ter algum tipo de experiência, seja ela profissional ou educacional, nesta área para que ele possa fazer o programa. Então, esse programa ele é um pouquinho mais ah, exigente na hora do aluno fazer a aplicação, porque ele é de duas etapas. Então, primeiro você precisa ter toda a documentação e depois você precisa talvez fazer uma entrevista com o coordenador do programa para ver se você é Candidato. um bom fit para um bom candidato para esse programa. O que eu acho bem interessante é que, quando eu digo que vai além de hotéis, a gente tem muito clube de golfe, clube VIP, tem hostel, tem cervejarias, vinícolas, então tem muita área de trabalho. E uma coisa que é muito interessante da parte de hospitality é que o crescimento profissional ele é muito mais rápido do que em qualquer outras áreas. Se você trabalha num banco, você vai sei lá, leva 10 anos para você chegar a uma gerência. Na parte de hospitality, em 5 anos você já consegue uma gerência. Então, o processo é mais rápido de crescimento e existe muito, muito campo de trabalho. Durante a pandemia, um fato interessante é que muita gente ficou sem emprego que estava trabalhando na parte de hospitality, mas os nossos alunos, eles conseguiram fazer uma mobilidade para outras áreas. Então, a gente tem alunos que foram para outras áreas, como o banco, por exemplo, simplesmente pelo fato de que ele te dá todas as ferramentas que você precisa para trabalhar na área de gestão. Então, esse programa ele não vai te preparar apenas para um atendimento ao cliente, vai muito além. Então, é muito mais voltado à parte de gestão. Né? E aí a gente tem o programa de Master of Science in Applied Computer Science, que é um programa na área de tecnologia. Esse programa ele se tornou extremamente popular nos últimos anos. Ele é um programa novo, ele tem cerca de 2 anos, mas se tornou muito popular porque a área de tecnologia é muito popular em Vancouver. Eu diria, no Canadá e no mundo como um todo. A gente tem aluno que vem para cá e consegue continuar trabalhando do país de origem, porque tem muito trabalho remoto. Então, é um programa bem interessante. Todos os programas que eu mencionei são programas de 2 anos, que na verdade são 16 meses. Geralmente, os alunos tiram férias durante o período de estudo, então eles acabam se tornando um programa de 2 anos, que é o que a gente sempre recomenda tirar as férias de verão, porque o verão é tão bonito, né? É, o verão é tão bonito e as pessoas É podem tão trabalhar aí as longo. 40 horas semanais, né? Exato. Então, faz um dinheirinho maior aí. Exato. E então, o programa todos os programas que a gente oferece, os alunos eles precisam ter um nível de inglês, eu diria IELTS 6.0 a 6.5, para que ele possa ser aceitado. Todos os programas exigem que o aluno tenha um bacharelado de 4 anos e no mais tem algumas coisas mais específicas para cada programa, mas eu diria se o interesse é se preparar para um mestrado, tem que ter um bacharelado
com uma boa média e precisa ter um bom nível de inglês. Outra coisa interessante sobre o nível de inglês é que a gente aceita Pathway. Então, tem escolas que oferecem Pathway que você pode começar desde o Brasil, então você não tem o custo de estar vivendo no Canadá antes de estar no Canadá. Então, você consegue fazer o seu pathway desde o Brasil, e depois vem para o Canadá, e daí você vem sozinho, ou com a família, ou com os filhos, ou com todo mundo, já para começar, já para iniciar a universidade. E aí, quando você inicia a universidade, o estudante e o partner podem trabalhar, o estudante part-time e o partner Full time. full-time, e as crianças, escola pública. Então é isso, gente, ó. Para aplicação super tranquilo, apesar de ser um mestrado, né? A gente tem bastante expertise na aplicação da FDU. Basta ter um bacharelado de 4 anos, eles não aceitam tecnólogo, tá? Tem que realmente ter um bacharelado de 4 anos. De 3 anos vocês chegam a aceitar, Rafa? Se o aluno tiver um de 3 anos, mas daí ele Uma tem uma experiência, uma pós-graduação, ele pós. tem. Eu diria, não desista antes de tentar, me pergunta. Eu estou Tá. aqui para dar todo o suporte. Então, se o aluno tem algumas combinações, a gente avalia e vê se é possível. Ou se por acaso o aluno tem um tecnólogo ou um bacharelado de 3 anos, a gente consegue talvez fazer a transferência de todos esses créditos para o nosso bacharelado, ele faz 1 ano de bacharelado e daí ele inicia um mestrado. Então, tudo é uma questão de planejamento, Vai. a gente consegue planejar tudo Caso direitinho, a ah, caso. mas não olhe e fala, eu acho que eu não vou ser aceito. Antes, vamos lá, vamos dar uma olhada, vamos olhar os históricos, vamos entender a situação e daí a gente avalia e aí a gente pode te falar qual é a melhor estratégia, qual a melhor forma de atingir o seu objetivo. Com certeza. Então, um bacharelado de 4 anos, né, com uma média geral ponderada que eles chamam aqui de GPA, de pelo menos 7 para cima. Se está com uma média geral ponderada um pouquinho baixa, vamos ver se tem alguma pós-graduação para a gente colocar e tornar essa aplicação mais sólida. Precisa ter tradução juramentada desses documentos, então você precisa fazer não só escanear do original o diploma histórico, mas também ter uma tradução juramentada com um tradutor que ateste fé naquele documento, tá? Então, a gente tem algumas recomendações, mas vocês podem fazer com quem vocês quiserem, desde que o tradutor seja juramentado, tá? Teste de proficiência na língua, né? Eles não estão aceitando mais o Duolingo, né? No passado já aceitou, hoje em dia é o IELTS, 6,5, com nenhuma banda abaixo de 6, tem o TOEFL, mas tem também o ITAP, né? É um teste de proficiência mais em conta e me parece mais tranquilo do que o IELTS. Então, tem o ITAP, que muitos meus alunos acabam optando por esse teste, né? E aqueles que não têm o inglês, a FDU aceita o Pathway. Então, existem algumas escolas de inglês credenciadas à FDU. Geralmente, nossos alunos fazem muito na ILAC, né? Tem vários horários, manhã, tarde e noite. E aí, vocês podem começar, às vezes não tem ainda o score para o Pathway, mas começa no General English, vai passando de nível a nível, e aí quando chega ali no nível intermediário para avançado, já entra para o Pathway, e daí atinge o nível que a FDU aceita, e eles aceitam então o certificado de conclusão desse Pathway com a média que eles estão ali em torno de P3, PW 3.3, PW Isso. 3.4, né, para ir direto, não precisar do MBA Foundation. Além disso, a FDU tem a própria prova de inglês, que é uma redação, né, que todos os alunos, apesar de passar no Pathway ou ter atingido o IELTS, etc., é necessário fazer. E aí é apenas uma redação, e se a pessoa ficar abaixo, precisa fazer o MBA Foundation, que é um termo a mais, que te ajuda ali nessa parte do inglês e ainda pega uma matériazinha, já adianta alguma matériazinha do próprio mestrado, Uhum. tá? Então, não é difícil de entrar, precisa de carta de recomendação, quer dizer, eles sugerem ter carta de recomendação e a gente realmente só aplica com carta de recomendação, porque às vezes eles podem fazer uma seleção e quem tem carta de recomendação sai na frente do que nem tem carta de recomendação, né? E uma carta de intenção, um resumê, então a gente orienta nessa parte, é muito tranquilo, a gente já teve muitos alunos aí na FDU em todos os mestrados, então, o que tem uma etapa a mais é realmente de hospitality que precisa fazer
uma entrevista com o orientador. Os demais, com o orientador não, com o coordenador do curso, né? Porque não tem tese de pesquisa. Mas os demais não precisam de nada disso, né? O É, mestrado deve... eu, Pode falar. Desculpa, uma coisa interessante também que é bom ressaltar é que o aluno, se ele precisar fazer, por exemplo, o Pre-University, Pre-Masters, que é o nosso programa de inglês, que você faz durante seu primeiro semestre. Então, isso não significa que você não vai poder É, trabalhar durante esse período. Então, seu primeiro semestre você vai fazer as aulas de inglês ou foundation, mas ela é combinada com uma aula os créditos de mestrado. Então, o que significa que você segue tudo normal. Você não vai alongar o período do seu programa e você pode trabalhar part-time, as crianças podem ir para a escola pública e o partner pode trabalhar full-time. exatamente. Então, isso é bem importante lembrar também. Então, mesmo que você faça seu PFOE todo do Brasil e se por acaso você atingir o nível em que você precisa passar pelo programa de pre-master, que é a parte de inglês acadêmico, nada muda, porque você vai estar fazendo o inglês acadêmico dentro da universidade. Então, para o governo é parte do programa, então você pode trabalhar part-time, crianças na É isso. escola e a partner. Todos os direitos normais, ou seja, se você precisar fazer o MBA Foundation, você vai ter todos os direitos normais. O legal dos mestrados da FDU é que eles, em geral, têm 30 créditos, tá, gente? Então, isso é bem... Acho que não sei se o de Hospitality Também, agora me foge um pouco mais. 30. Teve, né? 30 créditos quer dizer 10 matérias ao longo de 2 anos, né? Então, vocês podem dividir aí 3 matérias por termo, lá é por termo, né? Não é por semestre como é no Brasil. Aliás, todas as faculdades e universidades aqui é por termo. Algumas cada termo dura 3 meses, outra 4 meses. No caso da FDU, eles duram 4 meses. Então, eles têm 3 intakes, ou seja, 3 entradas no ano, né? Setembro, janeiro e maio. E aí você estuda setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, 4 meses, né? Então, você faz um termo, depois janeiro, fevereiro, março, abril, mais 4. E maio, geralmente, as pessoas tiram as férias, que é as férias de verão, e tem 4 meses de férias. E aí você não paga, né? Além de não pagar naquele termo, você ainda pode trabalhar full time, tá? E aí você segue fazendo o mestrado, que tem uma duração mais ou menos de 1 ano e meio. Como você tira as férias, acaba ficando 2 anos, e isso é perfeito, porque você precisa de tempo aqui no Canadá, né? Para ir construindo network, etc. Acabou, você vai ter direito ao PGWP de 3 anos, porque o mestrado da FDU é um mestrado que está acima de 1 ano e meio. De 1 ano e meio para cima, todo mestrado de 1 ano e meio para cima, nas novas regras, terão direito a 3 anos de PGWP, que é o visto de trabalho após se formar, tá? Então, essas são as características aí do mestrado da FDU. Rafa, me fala aí, depois que o aluno entrou na FDU, já está lá aceito, começou, o que que a FDU, né, dá de suporte ao aluno, né? Porque a gente já falou de aplicação, já falou um pouco do mestrado, Uhum. agora ele já entrou. O que é que vocês dão de suporte ao aluno? Tá. Eu vou pontuar a parte que eu acho bem interessante. A gente tem um departamento de carreiras, que é um departamento que ele dá todo o suporte para o aluno para que ele encontre a área de trabalho que ele tem interesse. Então, a gente tem um departamento que eles fazem as feiras dentro da universidade, fora da universidade, feiras em parceria com outras universidades. São feiras em que os empregadores estão lá para contratar. Então, você vai lá, você entrega seu currículo, você faz entrevista na hora. E então isso é muito interessante, porque como você falou, o networking aqui é a parte mais importante. Imagina que você chega num lugar que você não conhece absolutamente ninguém. Então você precisa começar a fazer os seus contatos, porque o seu objetivo é terminar o seu curso e já entrar na sua área de trabalho. Então, tudo isso é uma construção. E a gente tem o departamento que dá esse suporte. Dentro desse departamento, a gente também tem uma pessoa que cuida da parte de estágio. O que eu super recomendo, o estágio, ele seria a substituição de uma matéria. Então, ao invés de você ir para aula para essa matéria, você vai para o seu estágio. Ele pode ser remunerado ou não, mas o que eu acho muito importante é o fato de que você começa a ter a experiência canadense dentro da sua área. Então, trabalhar aqui durante seu período part-time, talvez você não consiga trabalhar na área que você queira, porém,
trabalho tem. Talvez não seja o trabalho dos seus sonhos ainda, mas eu acho que é um degrau de cada vez. E eu acho muito importante trabalhar em qualquer área, porque aqui tem algo que a gente chama de transferência de habilidades. Então, por exemplo, se você vai trabalhar numa loja, no shopping, depois, quando você for aplicar para a vaga que você tanto quer, você consegue transferir as habilidades como liderança, sei resolver problemas com facilidade, eu tenho um bom atendimento ao cliente. Então, todas essas características que você tem, você consegue transferir essas habilidades para o seu próximo emprego, e eu acho muito legal o fato de que nada é dispensável, assim, tudo você pode transferir, e aí é a forma como você conta a sua história dentro do seu currículo. Isso é uma coisa muito legal, por isso que aqui a gente tem a cover letter. Exato. É a carta que você manda junto com o seu currículo, porque é você contando a sua história. E uma dica que eu sempre dou para os estudantes é: não esqueça também a sua história desde o Brasil, porque ela é tão importante quanto. Mas criar as conexões aqui são muito importantes. Então, esse departamento de carreira, ele vai te dar o suporte para tudo isso. Então, vai te ajudar a fazer seu currículo, a fazer o update no seu LinkedIn, a como se portar numa entrevista, quais são as habilidades que você consegue transferir. E isso eu acho muito, muito importante. Então, desde o primeiro dia, desde a orientação, o time de carreiras ele vai estar na sua orientação. E eu diria, não perca tempo. É, Não, eu não acho que você precisa ir muito afobado, desesperado, mas vai seguindo os passos direitinho, porque quando você terminar o seu programa, você vai estar muito próximo, vai estar muito preparado para conseguir o seu emprego. Então, a minha dica é: participa dos workshops, faz pergunta, agenda horário, isso é muito importante. é. Em- Anda para e Porque passo, né, com a universidade, porque ela está ali para te apoiar. Exato, e take advantage. É, Tira vantagem de tudo que a universidade tem para oferecer. A gente também tem os clubes, que eu acho que também é muito importante, porque é claro que a gente está lá para estudar, que a gente está lá para que as pessoas vêm para o Canadá com o objetivo de criar uma vida aqui, mas às vezes a gente precisa de um break. Por isso que eu acho que é importante também tirar as férias de verão. Você vai trabalhar? Vai, mas o verão, a gente só se dá conta do quão importante é o verão quando a gente está aqui, porque os dias são mais curtos durante o inverno, desde o outono até o inverno, os dias vão encurtando, e depois eles vão aumentando, e daí a temperatura já não é mais tão agradável, mas não é desagradável, só fica frio, mas aí no verão é quente, é muita coisa acontecendo, é muito festival, e eu acho que é importante você viver isso também. Importante você se dar esse break, mesmo que você esteja dedicada só a trabalhar. é Mas verdade. não ter a preocupação de ter que estudar, trabalhar e tudo, então eu acho que é importante dar esse break. E vai fazendo as coisas aos poucos. A Marcela tem vários estudantes que são casos de sucesso que a gente tem na universidade, então você tem a comunidade, É, né? Que os estudantes eles se reúnem para todo mundo se conhece. Eu acho super importante porque você pode usar como referência os outros estudantes para chegar para construir seu com caminho também. Então, certeza. a FDU a gente tem os clubes, então tem clube de tudo quanto é coisa. Você pode criar seu clube ou você pode participar de um clube e a gente tem os serviços de tutoring, então se você tem dificuldade em qualquer matéria, você Ah, pode esse usar os serviço é tutores. fantástico. Ele Eu não tive tem custo agora, adicional. eu tive agora uma médica, né, que ela não tinha muita habilidade na parte de finanças e etc, né? Médico não tem, né? Vai logo para a área Eu mais, diria que esse né? tutor, que é o Nico, ele é o mais popular de todos, porque realmente a parte de finanças é o que todo mundo Pega. patina e Exato. Principalmente os que vão ali, sei lá, ciência administrativa com ênfase em recursos humanos. Aí, os médicos médicos ou dentistas ou Uhum, fisioterapeuta que entram para a uhum. parte de, né, de global health, mas tem o core, né? O core são aquelas matérias obrigatórias que você tem que fazer. E essa finanças é um calo no sapato, É, é muito né? calo. E Seria no aí, meu também. então, ela usou bastante, não pagou absolutamente nada e ela foi uma aluna A.
Eu fiquei muito feliz por ela, né? E vocês têm também aquele apoio de quem precisa do inglês também. Tem uma parte de writing ali que eu acho que também é Uhum. meio popular. Ah, sim, por exemplo, se você tem uma apresentação para fazer, se você tem uma redação para entregar, a gente tem o departamento que é o Writing Center, que eles dão suporte a o que você pode fazer para melhorar a sua apresentação, a parte de inglês que não está muito bem, ele te dá onde fazer as mudanças, então tem todo esse suporte. E outro que eu gosto muito, a gente tem também no campus uma psicóloga e o aluno ele pode agendar um horário. É, sem custo nenhum, com toda, como é que se diz? Mental health, alguma coisa assim, Toda a né? parte de mental health e é privado, não precisa ter nenhuma preocupação, que nenhuma informação que é Vou compartilhar, sigiloso que se fala? né? É. Exato. Então, isso é muito importante porque eu acho que a mudança de país, a mudança como um todo, ela é muito grande e às vezes ela impacta de alguma forma, ou seja, saudade de casa, ou seja, lidar com o que está acontecendo aqui, lidar com a universidade, tudo junto. Então, eu acho bem importante, é um serviço muito importante que a gente tem dentro da universidade e é outro que eu tiraria vantagem se fosse necessário. E às vezes, se você está em dúvida se é necessário, vai, e aí você vai ter certeza se é ou não, porque está lá, está à É, disposição. Então, acho bem, bem é. importante. Uma das perguntas que chegam às vezes para mim é, Marcélia, qual mais ou menos valores de mestrado, etc. Lembrar que a Farley Dixon University, ela é uma universidade americana, então ela é em dólar americano. A vantagem é que o seu certificado, o seu diploma da universidade é aceito nos Estados Unidos e é aceito aqui no Canadá, né? Mas, sem dúvida, ela fica ali em torno de 34 mil dólares americanos, mais ou menos, que isso vai dar uns 40 e pouco, não foge tanto dos valores das demais, tá? Então, é mais ou menos ali, 32, 34, você tem mais ou menos essa noção, né, Rafa? Uhum. Algo É, acrescentado. A gente pode Eu passar acho os que detalhes. essa parte interessante sobre a FDU, como nós somos uma universidade americana, todos os programas que a gente oferece, eles são válidos, são reconhecidos tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. E sim, qualquer detalhe, ah, conversa com a Marcélia, que ela tem todos os detalhes. Se você quiser depois fazer uma reunião, comigo e com a Marcélia para qualquer detalhe, para os pais, principalmente, que têm várias dúvidas e perguntas mais no detalhe. Talvez eu não tenha resposta, mas eu te conecto com quem tenha. Mas qualquer coisa que eu puder ajudar, eu estou super à disposição. Pois é, gente. Então vamos fazer um resumo aí do que a gente falou, né? Farley Dixon é uma universidade americana de New Jersey, mas com uma filial aqui. Tem 2 campos aqui em Vancouver, fica em Vancouver Downtown, super bem localizada, tá? Tem aí esses 3 programas de mestrado, o mestrado em Ciências Administrativas, com várias especializações, recursos humanos, liderança, tecnologia, global health, segurança, tá? Mestrado de Applied Computer Science na área de tecnologia, mestrado na área de Hospitality, que é um dos melhores aqui do mundo, tá bom? As aplicações muito tranquilas, né? Aceita o Pathway, caso você não tenha o inglês, né? Mas também aceita outros testes de proficiência, como o ITAP, que é mais fácil do que aí o IELTS, né? Fora isso, 2 cartas de recomendação, uma carta de intenção, um resumê, né? E o seu bacharelado com tradução juramentada, tá? O tempo de processamento da FDU deu uma melhorada, graças a Deus. Deu, Eu acho que agora está dentro de 4 semanas. tá, menos de 4 semanas. Aí, em torno de 4 semanas já foi um pouquinho mais, né? Mas é algo que eles vão ajustando, devido também a um grande número, né, de aplicações, já que agora as famílias para virem para o Canadá e ter o visto de trabalho para o cônjuge precisa realmente de um curso de mestrado ou doutorado, então isso aumentou muito a demanda para as universidades que têm mestrados, né? Então, mas está um tempo de avaliação em torno de 4 semanas. Daí eles vão emitir uma oferta da vaga, vocês vão pagar o primeiro termo, tá? Marcélia, mas se meu visto for negado, se o visto for negado, eles vão devolver o valor menos a taxa de aplicação, né? Algum imposto, alguma coisa assim, mas Uhum. devolve o valor que foi pago, tá? E daí, agora tem a PAL também, que é o Provincial Attestation Letter,
né, que antes não tinha no mestrado, agora eles se colocaram de novo, né, que eles estão controlando a entrada das pessoas dentro de cada província. Graças a Deus não tivemos nenhum problema esse ano em relação a pau para Vancouver, né? Então acho que continuará tranquilamente aceitando, né? Vancouver é a terceira cidade maior do Canadá, né? Então está tendo restrições às vezes para Toronto, mas para aqui, graças a Deus eu não vi nenhum problema em relação a isso, tá? Então com a LOA, com a PAU, vocês conseguem então aí dar entrada no visto de estudo, que dura em torno de 8 a 12 semanas, e aí vocês estão prontos para entrar no Canadá, né? Entrando na FDU, tem esse departamento de carreira, tem mentoria, tem os clubes, ou seja, tem vários suportes dentro da universidade que pode te oferecer para a sua adaptação e para o seu sucesso de carreira aqui dentro. Esqueci alguma coisa, Rafa? Não, a minha dica final seria apenas o planejamento é muito importante, mas segue em frente com o planejamento. Dá frio na barriga, dá, mas tem que dar aquele passo. Vem, É, vem para o bem, Canadá, venha. exatamente. A gente está aqui para dar todo o suporte que vocês precisarem. Exatamente. Gente, a Canadá Newnet faz esse processo de aplicação, todo o processo burocrático junto à instituição de ensino de forma gratuita e vai ser um prazer atender você e encontrar o melhor caminho para você. Rafa, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada a todos aí que entraram na nossa live, né? Espero que a gente possa ajudá-los a realizar esse sonho de vir para o lado de cá, que vem para o Canadá, tá bom? Um beijo e fiquem com Beijo, Deus. Tchau, tchau. tchau.